nosso sumário, introdução, objetivos, fundamentação teórica. A gente fala do XB aqui, como é que a gente inicia o XB. Tem duas configurações, a T-Mode e a API Mode. A diferença da AT para a API é que a AT emula a AT emula comunicação serial direta. Então, tudo que a gente escreve em serial print é como se fosse uma mensagem pelo XB, e essa mensagem é do tipo broadcast. Todos os XBs que estarão aí vão ouvir. O API Mode faz uso de uma biblioteca específica e a comunicação se dá ponto a ponto, quer dizer, de um XB para outro XB. A gente não vai entrar tão a fundo na parte de como é que a gente faz como é que a gente programa o XB antes dele funcionar. Mas eu vou falar aqui um pouco sobre isso. Depois eu vou falar do exercício e tem a bibliografia. Então, na introdução a gente está falando dessa questão de comunicação sem fio, tá? E a comunicação sem fio industrial está usando o padrão ZigBee como referência. A Petrobras tem aplicações usando o ZigBee em campo. Deve ter sido o Walter. Obrigado por ter iniciado a gravação, Walter. Eu fico tão focado na aula que eu esqueço de iniciar a gravação, viu? As últimas vezes foi você, por isso que eu estou falando do seu nome. O que vocês têm que fazer nesse módulo, nesse exercício? Compreender como se implementa usando Arduino e XB e codificar remotamente o programa. É isso que vocês devem fazer. A implementação eu vou fazer semana que vem. Bem, aqui está falando do Arduino, a gente já viu o Arduino, então não vou comentar sobre ele, eu vou continuar usando o input pular como entrada, e a gente tem toda a lógica colocada dentro dele. Aqui está falando como é que a gente pode montar as lógicas. Isso aí é praticamente uma repetição do que já foi mostrado em outras apostilas. Bem, o que é o XB? O XB é esse dispositivo aqui. Deixa eu ligar agora o celular, ingressar aqui para mostrar os elementos para vocês que eu estou usando. Vocês falam do celular de vocês, o meu também é leve pra caramba, viu, gente? Deixa eu ingressar agora. Olha que eu desliguei o som disso aqui, espera aí. Acho que agora ficou melhor. Pronto, deixei o áudio desativado. Não sei se vocês estão vendo aqui o XB na placa e o Arduino. Cada XB, na parte de trás, tem um número referente ao endereço MAC. Não dá para ver direito aqui, porque é bem pequenininho. Mas cada um tem um endereço específico. Eu vou colocar esse XB nesse elemento que se chama Explorer. O Explorer faz a programação do XB junto ao computador. Então aqui nesse computador eu vou abrir o programa XPTC.
Vou sair do celular. Na verdade é XPTO o programa. XPTO não. XPTC. XCTP. É XCTU, gente. Nossa, acabei de instalar isso aqui. XCTU. Por que ele não está aqui? Aqui, ó. Então, o programa chama XCTU. Tinha acabado de instalar ele aqui, fiz todos os testes e parece... está instalado. É isso mesmo. XCTU. Aqui. Parece que não foi instalado, ó. Bem, não sei que raios aconteceu aqui, mas não funcionou. Não instalou. Vou voltar para a apostila. Na apostila eu coloco as páginas. Eu até coloquei aqui. Tem até um programa. Então, eu mostro como é que ele é programado. Então, a gente coloca o XB dentro desse Explorer e a gente consegue identificá-lo como coordenador, roteador ou um dispositivo fim, porque a gente vai montar uma rede com a obrigatoriedade de ter um coordenador e algum outro elemento. Não precisa ser obrigatoriamente roteador, nem elemento fim, mas tem que ter um coordenador. Toda essa parametrização, pessoal, ela acontece justamente antes da gente fazer o uso do XB. E aí, o XB vai ter... Esse aqui é o Explorer que eu mostrei para vocês, tem o Shield para colocar no Arduino e vai ter o programa para fazer a configuração. Ele vai indicar qual que é o número serial, que é justamente o número que está atrás do XB, e a gente pode configurar como AT Mode ou API Mode. Aqui eu estou mostrando como é que a gente vai identificar. A gente faz um update no sistema. Deixa eu ver se eu abro aqui o LibreOffice, porque eu gravei isso no LibreOffice. LibreOffice. Não, não é esse. Esse aqui. Então, aqui são várias páginas, vários print screens da tela do XCPT. Quando a gente coloca um XB
no Explorer, clicando nesse botão aqui, ele procura os dispositivos que estão vinculados nas portas, encontra e ele vai falar se é um coordenador, se é um roteador ou se é um elemento fim. Nesse caso, tinha um roteador, tá vendo? XBee roteador API. Se eu clicar em Update, eu consigo mudar isso daí, transformá-lo num coordenador, num roteador, ou num elemento fim, ou do tipo API, ou do tipo ATMount. E uma informação que é importante ter é a identificação da rede que ele vai fazer, esse PAN ID aqui. Esse PAN ID tem que ser o mesmo para todos os elementos da mesma rede. Senão, apesar de eu estar usando o XBee, eles não vão se conversar. Os dois que eu vou usar já estão com PAN ID na mesma rede. E aí tem outras informações que você vai colocando, tá vendo? Tem uma série de informações que você vai informando, dependendo do tipo de XBee ou configuração que você quer fazer, você vai alterando essas informações. Deixa eu fechar isso aqui. Então, mostrei para vocês onde é que a gente faz essa parte de Zigbee, Router API, Zigbee, Router AT, ou coordenador API, que está aqui em cima, coordenador AT, ou End Device API, End Device AT, ou outros tipos de funções que ele vai fazer. Falei do PAN ID, que tem que ser o mesmo para todos os XBees da mesma rede. Aqui está usando 1, 2, 3, 4. Esse XPTC é antigo, por isso está com esse formato. O que eu estava mostrando para vocês é o formato novo do XPTC. E aqui eu estou mostrando dois códigos usando a comunicação AT. No Arduino, a configuração AT é muito simples, porque eu só preciso falar que eu vou fazer uma escrita no canal serial e iniciar a comunicação serial. E aqui tem outro ponto de como é que a gente faz uso do XBee no Arduino. Se eu estiver usando a comunicação serial para baixar programa, para receber informação do Arduino no computador, eu não consigo me comunicar com o XBee. Então, para baixar um programa, eu tenho que tirar o XBee do sistema ou colocar os jumpers das placas em determinada posição para que o XBee não esteja se comunicando com o Arduino. E aí, quando o Arduino estiver rodando já com o código já baixado lá, e ele mandar um serial write, ele vai se comunicar com o XBee e o XBee vai mandar uma mensagem do tipo broadcast para todo mundo. Tá vendo? Ele está mandando um H e depois está mandando um I. Isso com delay de 100 em 100 segundos. O outro Arduino vai ter um XBee e vai ler o que foi colocado na porta serial, porque da mesma forma, tudo que o outro Arduino receber de comunicação, ele consegue ler e vai dar um serial print do que foi lido. Então ele vai repetir para os outros o que foi recebido. E como eu falei, essa comunicação ela é toda feita de forma broadcast. Todo mundo da mesma rede escuta todo mundo. O API é um pouco diferente. O quadro da mensagem tem o delimitador de início, tem um que indica o comprimento, tem o frame de dados com o identificador API, que é o endereço do XBee, e a informação em si, além de um dígito verificador, checksum no final, tá? Tem que ter um coordenador em todos. E aí no XCTU a gente vai colocar qual que é o endereço de destino, qual que é o endereço para receber a informação. Aqui eu estou colocando 1, 2, 3, 4 como uma rede e o address low tem que ser FFF para que a gente possa trabalhar nesse padrão. Então, é como é que eu programo o meu XBee para que ele funcione. Ele já programado no modo
API Mode, o Arduino vai usar a biblioteca xb.h e vai instanciar um objeto xb da classe xb e vai usar um endereço de 64 bits. O endereço está aqui em negrito, 0x0013A200, 0x40B7 9B62. E aqui eu tenho uma informação que vai ser ou H ou I. Por isso esse unit t payload igual H ou I. E aqui quem vai receber vai usar... Desculpa. Esse é o programa principal, onde a gente vai iniciar a comunicação serial com XB aqui, usando a comunicação serial do Arduino. Então, ele continua conversando de forma serial, mas agora cada XB manda um frame de dados, um conjunto, um quadro de dados específico. E ele vai mandar a informação através desse XB Send Data aqui. Só que antes a gente tem que falar que esse data é um ZBTX Request, um objeto da classe ZBTX Request. Quem for receber vai usar o ZBRX Response. E aqui a gente criou o objeto RX dessa classe. Pois não. Só uma pergunta. Como a gente vai comunicar com o XB? Direto do computador para o XB e depois do XB para o Arduino? Não. A gente vai... Tem que ser feito primeiro a programação do XB para ele trabalhar em API Mode. Isso já vai estar pronto. Quem fez fui eu. Eu estou mostrando como é que ela é feita. E o que vocês vão fazer é o programa em Arduino usando esse XB para que ele possa se comunicar. Então, toda essa parte do XPTC, isso já foi feito. Eu estou querendo dizer para vocês, ó, não se preocupem com isso. Isso já está organizado. O que vocês têm que fazer é um programa no Arduino. E o programa do Arduino tem que usar o include do xb.h. Tem que identificar qual que vai ser o endereço em que você vai mandar a mensagem. E por isso está numa constante. Aqui tem a constante do payload do tipo H ou I, mas você não vai mandar o H ou I, você vai mandar outro tipo de dado para ele, que vão ser os fins de curso ou comando de avanço e recuo. Tá? Você manda qual o valor do botão do fim de curso 0 e 1, ou você manda o comando de avanço ou o comando de recuo. O comando de avanço pode ser H, o comando de recuo pode ser I. Ou o comando de avanço pode ser A e o comando de recuo pode ser R. Aí você substitui H e I por R e A. Ficou claro? Ficou. Então, esse aqui é o código para quem está mandando. Ele sempre vai mandar pelo ZBTX Request, tá vendo? T de transmissão. Ele vai mandar o quê? Os dados. Os dados têm que estar nesse formato aqui, porque a gente tem o quadro. Tá vendo? É o endereço de quem vai receber. Esse ADD 64, ele foi identificado aqui em cima. Além desse endereço, tem o payload e o tamanho do payload. O payload é justamente a informação que você vai mandar. E o data é o quadro da mensagem. É isso que está sendo mostrado aqui. Por outro lado, quem vai receber só precisa incluir a biblioteca XB, criar o objeto dessa classe e vai usar a função ZBRXResponse e vai criar um objeto RX para receber as informações. Tem o void setup e o programa principal vai ler um pacote, tem uma string chamada sample e aí tem esse código que vai receber as informações, tá vendo? Até o tamanho da informação.
e vai acrescentar essa informação nesse sample mais igual, usando esse rx.getData. E no final, você tem a informação recebida nesse sample aqui. Então, esses daí são exemplos de códigos usando códigos do Arduino usando XB. No modo API. Isso, no modo API. O que eu estou pedindo para vocês? Para montar um sistema eletropneumático com um cilindro de duplação, 2 fins de curso, A0 e A1, uma válvula simples solenoide com retorno por mola, como mostrado na figura 10. O fim de curso A0 e A1 deverão estar na entrada digitais 3 e 4 do Arduino Uno e um botão de acionamento na entrada 2. Então, está aqui a figura 10, tem um Arduino com as entradas digitais 3 e 4, para os fins de curso A0 e A1 respectivamente, e o botão na entrada digital 2. O segundo vai ser responsável pelo comando da válvula com a saída digital 8. Ao acionar o botão, o cilindro tem que recuar, esperar 4 segundos e depois avançar. Caso o botão seja acionado antes do retorno, o mesmo reinicia a contagem de tempo para a espera em avanço. O XB relativo ao Arduino com os fins de curso e botão possui o endereço MAC 0x0013A200/0x40C1B1F0. E o XB vinculado ao Arduino da válvula é o 0x0013A200/0x40E8B8A3. Ambos estão programados para comunicar-se em modo API. Basicamente é isso que vocês vão ter que fazer para a semana que vem. Ok, pessoal? Tudo ok. Então, semana que vem, vocês entregam um relatório e eu mostro um programa que funciona e o sistema funcionando aqui no laboratório. Basicamente era isso que estava programado para a aula de hoje pelo plano de aulas. Isso, apresentação do exercício aplicado 3, comunicação wireless entre dispositivos, e é isso que a gente está fazendo. Eu confesso que, atualmente, os dispositivos mais utilizados são o ESP32, mas na indústria o pessoal ainda usa o XB. Tá? O ESP32 se comunica usando a rede wireless normal, I3E 802.11, e não 802.15. A diferença da 15 é que ela é para baixa potência. E aí, na semana que vem eu disponibilizo o material de ASIC Profibus, vocês entregam o relatório 3 e eu resolvo esse exercício. Se tudo correr bem, eu também resolvo a prova, e vocês já vão ter as notas dos seus 2 exercícios 1 e 2 e do questionário 1. Alguma pergunta, pessoal? Acho que por enquanto tranquilo, professor. Walter, você entendeu? Sim, professor, tudo tranquilo. Eu diria para vocês que esse aqui é o exercício mais próximo do que tem de mais moderno na indústria. Eu não acho isso moderno, mas para a indústria isso ainda é um desafio. Fazer comunicação sem fio no chão de fábrica. E o que o pessoal está recomendando é usar o XB, porque ele organiza a própria rede por si mesmo. Ele é bem seguro nesse aspecto. E a gente consegue comunicar, mandar mensagem e receber pelo mesmo dispositivo. O pessoal do Baja faz a comunicação do veículo com a central via rede LoRa. Só que a rede LoRa separa transmissor de receptor. Então, o carro só transmite, a central só recebe. Se a central precisasse mandar alguma informação para o piloto, ela não conseguiria. Eu teria que colocar
um segundo conjunto LoRa de transmissão e recepção. A rede LoRa consegue uma distância maior do que o XBee normal, mas o XBee Pro consegue conversar em até 500 metros de distância. A gente tem um XBee Pro aqui, apesar de não conseguir usar, porque a gente precisa de 2 para que ele possa se comunicar. Mas, dependendo não, ele consegue se comunicar com esse cara aqui também, o XBee Pro. Se a gente coloca o Explorer com o XBee aqui, pelo XPTC, a gente consegue conversar com os outros XBees que estão na rede. Basicamente é isso a aula de hoje. Se vocês tiverem dúvidas, vocês entrem em contato comigo pelo chat. Espero até o final dessa sexta-feira passar todas as notas para vocês, pessoal. Mais alguma pergunta? Sem perguntas, professor. Então, pessoal, não tendo perguntas, estão dispensados. Certinho. Obrigado, professor. Até a próxima aula. Até semana que vem. Falou, até semana que vem. Obrigado, professor. Até. Professor, obrigado. Até mais, professor. Não, professor.